Revisão de Redação Enem 2025. Olá, eu sou a professora Débora Lopes, professora de língua portuguesa, trazendo aí algumas dicas sobre essa redação tão esperada. Antes de qualquer coisa, pessoal, há uma dúvida aí. Mudaram as regras dos critérios, né, de avaliação da redação do Enem. Não é isso, tá, pessoal? Apenas estão mais rigorosos. Então, a banca ali está chamando mais atenção para alguns critérios. A gente vai olhar agora rapidamente, tá? As 5 competências. Vocês estão lembrados que o Enem é avaliado, né, através das 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. A competência de número 1, linguagem formal, padrão, ou seja, nada de informalidades, muito cuidado com a ortografia, com a gramática, pontuação, usar a vírgula corretamente, os pontos, acentuação, as palavras, muito cuidado, o vocabulário mais enriquecido. Lembrando, quem está se preparando para o Enem já deveria, né? Deve, com certeza, estão lendo, fazendo bastante leitura para enriquecer o vocabulário, tá? Então, essa é a competência de número 1. A competência de número 2 é o tema. Muito cuidado, porque vocês precisam, primeiro, compreender a proposta, né, de redação, de redação, entender qual é o tema e escrever sobre o tema, tá? Porque senão perde todo o trabalho. Não adianta escrever uma redação perfeita, toda bem estruturada, se não for sobre o tema que eles estão pedindo. Então, a competência de número 2 é o tema, a estrutura também da redação do texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão. No caso da redação do Enem, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Fechou? Competência de número 3, que é aqui que entra o problema. Não é o problema, aqui é que entra o rigor, tá? Porque aqui fala da argumentação. Eu preciso argumentar, né? Preciso apresentar meu ponto de vista sobre tal problemática e o meu ponto de vista precisa ser sustentado. Eu não posso simplesmente falar que eu penso de tal forma. Não, eu tenho que sustentar o meu argumento. Então eu trago repertórios, eu trago textos para que enriqueçam a minha argumentação, para que complemente, para que faça sentido, tá? E o que estava acontecendo? O pessoal estava usando muito o repertório de bolso. Aquele repertório padrão coringa que combina com qualquer assunto, com qualquer temática. Ah, professora, mas não pode usar? Pode. Desde que pode acontecer, né, de tu levar um repertório coringa e aquele repertório casar, conectar perfeitamente com o tema proposto. E aí tu vai usar e abusar dele, tu vai usar ele completamente. E não só como algo ali que tu jogou no texto de qualquer jeito, só para dizer que citou, tá? Então, se usado corretamente, que conecte realmente com o teu argumento, com o texto, com o tema, tu vai trabalhar bastante esse repertório, ok. Se não, se é só para usar como coringa, não usa, tá? Então, é sobre isso, tá? É sobre essa situação que eles estão sendo mais rigorosos, tá? Então, levem o repertório, mas que faça sentido. Já vamos falar sobre os eixos temáticos dos repertórios, tá bom? Então, essa é a competência de número 3, é a argumentação, é como que vocês argumentam e o tipo de repertório que vocês vão trazer aí para enriquecer a argumentação de vocês. Competência de número 4, mecanismos linguísticos, né? A conexão do texto, aquelas palavrinhas, aquelas expressões que costuram o texto. Como que o meu leitor vai saber que ele está agora lendo um desenvolvimento, né? Uma argumentação? Como que ele sabe que eu já saí da introdução e agora estou no desenvolvimento? Ah, porque eu troquei de parágrafo? Não, não é óbvio, tá? São palavras, são os mecanismos linguísticos, são as palavras que eu uso para direcionar o meu leitor, para que ele saiba em que parte ele está no texto, tá? E isso é muito bem, isso também é bem avaliado, tá? São 200 pontos, né, gente? Então é porque eu realmente preciso saber usar, tá? E a competência de número 5, que é a proposta de intervenção. Eu vou apresentar uma problemática, um problema, né? Eu vou falar sobre isso, vou argumentar sobre esse problema, eu tenho que finalizar com uma proposta para acabar com esse problema, solucionar ou minimizar, né? Então, assim, eu tenho que trazer uma proposta de intervenção que tem que ter ação, agente da ação, um meio e uma finalidade, tá? E de um desses elementos eu preciso fazer um detalhamento. Mas nós vamos ver agora passo a passo, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Nós não sabemos o tema, tá? Nunca se sabe qual é o tema. A gente sabe que eles trabalham com eixos temáticos, tá? Quais são esses eixos? O que pode cair
tá? A respeito de que pode ser o tema, tá? Pode ser sobre meio ambiente, como, por exemplo, mudanças climáticas, sustentabilidade. Pode cair questões sociais. As questões sociais, os 2 últimos anos foi trabalhado, tá? Em 2023 falou sobre a valorização do trabalho de cuidado da mulher. Ano passado foi a valorização da herança africana, né? No Brasil. Então são questões sociais, tá? Tem também o etarismo, que é um tema muito importante de ser falado, tá? Etarismo, idadismo, tá? Que é o preconceito contra a idade, tá? Então é um tema, uma questão social bem importante, bem pertinente, tá? Tem a temática saúde, pode-se falar de vacinas, pode-se falar de procedimentos estéticos, tá? Tem a educação, que tem a evasão escolar, que é outro tema muito importante, muito pertinente também, tá? Tem a tecnologia, inteligência artificial, pode ser misturado os assuntos, podemos falar sobre a tecnologia na escola, o uso do celular na escola. Vocês estão entendendo que pode ser usado qualquer uma dessas temáticas aqui. A gente não sabe qual é o tema, então pode ser falado sobre qualquer um destes aqui. Como que eu me preparo para algo que eu não sei o que vão falar, o que vão pedir para eu falar? Eu sei é que vai ser um desses eixos aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Preparar repertórios de acordo com esses eixos. Então, eu tenho que ter em mente um repertório. Eu penso ali numa música, numa citação de um livro, num filme, numa série, alguma coisa que eu possa argumentar sobre o meio ambiente. Da mesma forma, eu vou preparar um repertório, uma música ou um filme, uma notícia, uma série, enfim, um livro. Não precisa usar tudo isso, tá, gente? Tô dando os exemplos que vocês podem usar. Caso eu precise falar sobre questões sociais, caso eu precise falar sobre saúde, eu vou ter um outro repertório. Caso eu precise falar de educação, eu tenho um outro repertório. Caso eu precise falar de tecnologia. Vocês estão entendendo? Para cada eixo desses aqui, eu já tenho que ter em mente, porque isso daqui a gente já sabe, tá? Eu não sei qual vai ser, dentro desses eixos aqui, eu não sei como que eles vão trabalhar, o que eles vão me pedir. Mas a gente sabe que pode ser um desses eixos aqui. E aí eu preciso me preparar para os eixos, que daí sim eu vou usar como gancho. Porque, por exemplo, quem é que se preparou para falar sobre a valorização, como os desafios para a valorização do trabalho de cuidado da mulher, né? Alguma coisa assim, eu me lembro que era bem extenso. Quem que se preparou para exatamente este tema? Ninguém se preparou, ninguém podia imaginar. Mas muitas pessoas se prepararam para falar de questões sociais, para falar de machismo, para falar da posição da mulher na sociedade, porque são questões sociais. De repente, as pessoas se prepararam para falar sobre racismo. De repente, alguém se prepara aí para falar sobre etarismo. Então, tu te prepara para falar sobre questões sociais. E aí, nisso, tu consegue ganchos. Vocês estão entendendo? Tá ficando tranquilo aí para compreender? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Então, não posso me preparar para o tema em si, porque eu não sei. Mas eu posso me preparar para os eixos, tá? E aí, montem seus repertórios, tá? O repertório, notícia, né? Um fato histórico, algo que aconteceu. O fato histórico não precisa ser algo antigo, gente. Pode ser algo que aconteceu ontem, tá? Desde que seja noticiado, seja um fato, verdade, fato, é algo que aconteceu de verdade, histórico porque ficou marcado, porque foi noticiado, tá? Citações pode ser música, filme, livro, série, não se prendam apenas em livro, pode ser filme, série, música, às vezes é mais fácil de memorizar, tá? Dados estatísticos também é válido, fechou? Então preparem aí um repertório para vocês que conectem, com certeza vocês já estão preparados, né? A essa altura, você já deve ter algum repertório aí em mente, tá? Fechou? Vamos lá, vamos montar a nossa estrutura, nosso esqueletinho de redação na nossa mente. Então vamos lá. A introdução, tá? A introdução, gente, vocês precisam entender que não é só a abertura do meu texto. A introdução precisa apresentar tudo que vai estar escrito no meu texto, tá? Ela já tem que passar a ideia principal do meu texto, é a tese, tá? Então, tudo que eu vou escrever no meu texto a ideia precisa ser passada na introdução. A introdução introduz a ideia, tá? Então, quando o leitor pegar, quando ele lê a introdução, ele já vai ter noção. Vai falar sobre isso, tá? Então, na introdução precisa ter a apresentação do tema, problematizando, né? Lembrando que a gente precisa problematizar. O que eu vou defender, tá?
qual vai ser a minha defesa aqui, tá? Eu vou defender que tipo de valor, tá? Tem que aparecer na introdução. E, se possível, já a ideia do que eu preciso mexer, o que eu acredito que precisa ser mexido para mudar, para intervir, tá? Que daí já é a minha ideia de proposta de intervenção. Não que eu precise colocar toda a ideia ali, mas, sabe, um pensamento assim do tipo, preciso mexer na cultura, é preciso mexer na estrutura da sociedade. Pronto, já dei uma ideia do que eu vou escrever lá na minha proposta de intervenção. E aí precisa fazer sentido, tá? Tudo precisa fazer sentido. Repertórios, tá, pessoal? É livre. É ideal começar, tá? O ideal é começar com um repertório, tá? Começar com alguma citação, tá? Pode citar um fato para poder iniciar, tá? Eu, particularmente, gosto de iniciar já a primeira frase, assim, a primeira... não coloco nenhum conectivo, nada. Eu já inicio com uma citação, geralmente. É a forma que eu gosto, que eu me sinto bem para escrever uma dissertação argumentativa. Eu inicio com uma citação, seja de um livro, geralmente eu uso música, tá? Amo trabalhar com música. Quem é meu aluno aí sabe, né? Amo trabalhar com música, então geralmente eu cito uma música que conecta perfeitamente com o tema, com tudo que eu tenho de pensamento sobre a crítica que eu faço quando escuto aquela música, tá? E quando eu encerro lá na minha conclusão, eu encerro com a ideia desta música ou desta citação, enfim, independente do que eu for usar, se for um livro, o pensamento, a ideia que este livro, que essa citação que eu passei, tem que conectar, eu na minha mente tem que conectar a abertura e o fim, sabe? Eu faço os dois se encontrarem. É lindo, é romântico, é poético. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Então é uma ideia aí. Inicia com uma citação que vai conectar perfeitamente com o teu texto e encerra com ela depois. Porque daí tu vai mostrar o quanto tu realmente conectou aquele texto, aquele repertório à tua ideia, ao teu pensamento. Fechou? Então, na introdução, é isso. Aqui eu trouxe uma ideia, tá? De o que eu decidi trazer desta vez, tá? O ano passado eu preparei uma redação que eu fiz. Eu escrevi uma redação, tá? Ficou legal? Ficou. Só que eu não fui avaliada pelo pessoal. Então, assim, eu quis trazer desta vez uma redação que tirou nota 1000. Por quê? Porque essa redação é do ano passado, tá? Então, o tema era a valorização da herança africana, tá? E por que eu pensei em trazer desta vez uma redação nota 1000, não quis escrever a minha própria redação e tal, eu quis trazer para vocês uma redação nota 1000 porque através daqui eles fizeram mais exigências, tá? Eles foram mais rigorosos com os critérios ali de avaliação através deste ano, né? Foi o ano passado. Então eu quis já trazer para vocês, para que vocês tenham noção do que é que eles olham e pensam assim, ó, puxa vida, essa daqui merece nota 1000, tá? Então, aqui, a escritora, né, a menina iniciou com a obra Torto Arado, tá, de Itamar Vieira Júnior. Eu só vou ler a introdução, tá, gente? As outras partes do texto eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso no nosso vídeo, tá? Então, só aqui. Conta as vivências das irmãs Bibiana e Belonísia, com ênfase na forte relação cultural e religiosa que estabelecem com a ancestralidade africana. Então, aqui ela já apresentou o tema, tá? Apresentou ali, fez a conexão da obra com o tema, que é a herança africana, tá? Fora da ficção, apesar do enaltecimento promovido pelo autor, as heranças afrodescendentes sofrem com a desvalorização constante no Brasil. Pronto, aqui ela já mostrou sobre o que ela vai falar. Ela já citou ali sobre a herança africana, né? Mas ela já falou que na realidade é diferente, na realidade isso não acontece não, tá? Então ela já colocou o ponto de vista dela aqui, tá? Nesse contexto, o passado colonial e a cultura eurocêntrica configuram desafios que fundamentam esse grave panorama. Então, ela já falou o que ela acredita que seja o problema, tá? Que é o quê? A cultura, tá? Tá lá enraizado na cultura eurocêntrica, tá falando ela vai falar lá dos tempos do Brasil colônia, tá? O que me leva já a entender, tá? Que ela vai falar da cultura desde o passado. Vocês conseguiram entender, visualizar o que é uma introdução, que me apresenta todo o texto aqui só na introdução? Eu já consigo entender sobre o que ela vai falar? Tá? Então, é isso, tá? A introdução tem que aparecer tudo.
E aqui, ó, vocês também percebem, ó, nesse contexto, a conexão de ideias, tá? São os mecanismos linguísticos. Vamos lá, então. Desenvolvimento, tá, pessoal? Desenvolvimento eu vou argumentar. Então, no desenvolvimento, eu coloquei causa aqui, mas são só sugestões, tá, gente? Não precisa ser, vocês não precisam usar exatamente causa e consequência. Vocês usem aí os argumentos que vocês já se prepararam para trabalhar, tá? Aqui é só uma sugestão. Mas eu posso apresentar aqui qual a causa do problema, tá? Então, uma atenção, tá? Sobre conectivos, sobre os mecanismos linguísticos, tá? Essas expressões, essas palavras, elas vão direcionar o leitor para que ele saiba, ó, agora ela começou a argumentar, agora essa pessoa começou a argumentar. Dependendo do conector, dependendo do mecanismo, o leitor vai dizer assim, ó, agora ele está concluindo, já está encerrando. Não é o parágrafo que vai dizer isso, tá? Não é, mas se eu estou no último parágrafo, é óbvio que eu estou na conclusão, então eu não preciso. Não, gente, não é assim que funciona. Se fosse assim, não teria uma competência reservada só para isso, para avaliar os mecanismos linguísticos. Então, não é óbvio e eu preciso sim usar os mecanismos linguísticos, eu preciso usar os conectivos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um mapa mental ali que tem todos os conectivos para determinada situação, tá? Peguem aí, usem, memorizem, tá? O máximo que vocês puderem. Então, aqui eu posso iniciar o meu desenvolvimento 1 com em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio. Nesse contexto, eu não preciso iniciar, não precisa ser a primeira expressão, a primeira palavra isso daqui, tá? Mas tem que estar no início, que é o que vai fazer o meu leitor entender. Ó, começou a argumentação. Fechou? Então, aqui tem um exemplo, tá? Não vou ler tudo, tá? Não se preocupem, não vou ler tudo, mas pausem aí o vídeo e leiam, tá? Para que vocês vejam a riqueza deste texto que tirou nota 1000, tá? Aqui é a continuação, aqui é o desenvolvimento 1 dela. Ó como é que ela iniciou, só vou mostrar o início para vocês, tá? Em primeira análise, tá? Então, já sei que eu estou no desenvolvimento, já sei que eu estou numa argumentação. Convém ressaltar, ela vai argumentar, tá? E aí vocês vão ver aqui, lendo, ó, aqui, ó, no Brasil Colônia, vocês vão ver que realmente ela vai trazer as causas do problema, tá? Então, ela vai falar lá das raízes, lá do início, tá? Deem uma pausa aí no vídeo e leiam, prestem atenção para ver como realmente conecta com a introdução, tá? Depois a gente vai para o desenvolvimento 2. Aqui eu coloquei consequência, não é uma regra, tá? É só uma sugestão, uma ideia, causa, consequência, tá? Mas vocês usem o tipo de argumento que quiserem, lembrando isso, tá? Cuidado, se eu iniciei o meu desenvolvimento 1 dizendo em primeiro lugar, o desenvolvimento 2 precisa ter ou o encerramento disso ou em segundo lugar, tá? Porque senão vai ficar sem sentido, tá? Então cuidem o tipo de mecanismos que eu usar para o desenvolvimento 1 tem que conectar com o desenvolvimento 2. O que essas palavrinhas, essas expressões aqui expressam? O que elas dizem, tá? Elas dizem pro meu leitor assim, ó, agora tá continua com a argumentação, mas vai adicionar uma outra informação, tá? Em segundo lugar, quando eu digo assim, aqui, ó, em primeiro lugar, aí, argumento. E em segundo lugar, o que eu quero dizer? Eu não vou contrariar, eu vou adicionar mais informação, eu vou adicionar mais coisas, tá? Então, é sobre isso. Outro sim, ademais, em seguida, além disso, todos têm o mesmo significado, tá? É uma continuação, todos estão adicionando. Outro sim é a mesma coisa que além disso, tá? Eu, particularmente, sou apaixonada por essa palavrinha, outro sim. Ah, professora, mas tem que usar só essas que são mais, né, antigas, mais diferentes? Não. Se eu falar além disso, fica feio? Não. Fica feio não saber usar, tá? Então, fica até mais bonito tu usar o mais simples, sabendo usar corretamente, do que usar um todo sofisticado, todo diferente e não saber colocar no lugar certo, tá? Então, usem o mecanismo linguístico, tá? Se vocês dominam, né, a pessoa pratica a leitura ali, sabe usar, usa, porque dá um diferencial. Não, mas eu não. Essa palavrinha que eu nem conheço direito, professora, eu não vou saber aplicar. Então, usa mais simples, mas usa, tá? Tem que ter o mecanismo linguístico. Então, vamos lá. Aí, aqui vocês vão ver, ó como é que ela começou. Ademais, uma segunda análise, e aí vai ter toda. Vocês vão ver que ela vai falar aqui de efeito, tá? Então, consequência,
tá? Não vou ler tudo, mas ela cita aqui, ela faz uma citação de um autor. Aqui, eu quero que vocês leiam mais aqui embaixo, ó. Pausem, né, o vídeo, leiam tudo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para cá, ó. Culmina a subvalorização dessas tradições, as quais sofrem, por exemplo, com tentativas de criminalização, como ocorreu com o samba na Primeira República e com o funk em 2018. Aqui tá falando de consequências. Vocês viram a conexão dela, né, com o desenvolvimento 1 e com a introdução. Tá tudo aqui, tudo que ela colocou na introdução eu tô lendo aqui, tá? Então, e ela tá usando os argumentos de causa e consequência, tá? Logo, essa realidade degradante precisa ser desconstruída. Ela já falou que precisa desconstruir algo, tá? Gente, tá ficando tranquilo, tá fazendo sentido pra vocês, vão colocando aí nos comentários, tá? E a conclusão? Chegamos ao final, tá? Aí na conclusão eu preciso fechar, porque eu falei de um problema, falei das causas deste problema, as consequências deste problema, e agora eu preciso trazer a solução para este problema, tá? Uma ideia, uma proposta de intervenção. Uma proposta, ela tem que ser muito séria e ela precisa apresentar 4 elementos, que é a ação, o agente desta ação, o meio e a finalidade, tá? O que é uma ação? É o que deve ser feito. O que é agente? É se algo precisa ser feito, vai ser feito por quem? Através de quem? Quem que precisa fazer alguma coisa, tá? O meio é como, tá, tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, mas como que faz? E a finalidade é para quê? Ah, mas é óbvio para quê? Não, nunca usem o óbvio, tá? Nunca, mas é óbvio. Não é óbvio, eu preciso explicar tudo. Eu preciso entender, gente, que o leitor não sabe o que está na minha mente. Então nada é óbvio para mim que sei o que eu tô pensando. O leitor não sabe o que eu tô pensando, qual é a minha intenção. Então eu preciso colocar tudo ali para ele bem explicadinho, tá? Tem que ter esses 4 elementos e um destes 4 precisa ter um detalhamento. Eu preciso detalhar melhor, tá? Eu preciso falar um pouquinho mais sobre um deles, tá? Já vou mostrar aqui o exemplo. A conclusão eu vou ler porque ela arrasou, tá? É digna de nota 1000 mesmo, tá? Aqui as ideias, tá? De mecanismos linguísticos para começar uma conclusão, para que o leitor pense assim, agora vai concluir, agora vai acabar, tá? Mas o leitor vai estar no último parágrafo, então é óbvio que ele está na conclusão. Nunca diga que é óbvio. Precisa direcionar o teu leitor, tá bom, meu querido? Então, eu preciso usar os mecanismos linguísticos, tá? Senão, eu não vou conseguir atingir meu objetivo com a competência número 4, né? Então, portanto, infere-se, evidencia-se, em suma, em síntese, assim, tá? São palavras que vão mostrar para o leitor, ó, estamos concluindo. Vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, que ela usou portanto, bem simples, mas não é sobre escrever mais sofisticado ou simples, é sobre saber, é sobre saber escrever corretamente, saber usar aquele conectivo no lugar certo. Voltando aqui um pouquinho, tá, gente? Falando sobre ação, agente, meio e finalidade, tá? A ação é o que deve ser feito, tá? O agente, vamos falar um pouquinho sobre o agente, tá? Eu não posso dizer assim, ó, até posso, tá? Poder eu posso, mas não é uma proposta válida, tá? Uma proposta séria. Eu dizer assim, por exemplo, vamos falar sobre evasão escolar. Vamos supor que o tema seja evasão escolar. E aí eu digo, dou como proposta, né, de intervenção, as famílias devem se atentar mais e mandar seus filhos para a escola. É vago. Vocês têm noção do quanto isso é vago? Eu dizer que a família tem que... É óbvio que a gente precisa incentivar as famílias. Muitas vezes a gente não sabe a realidade de cada um, né? Mas é muito vago dar uma proposta dessas. Então, o agente da ação, eu sugiro a vocês que seja sempre quem tem influência, tá? As mídias, empresas, governo, estado, prefeituras, enfim, ministérios, vereadores, tá? Igrejas, ONGs, escolas, instituições, enfim, quem tem influência, poder de influência para mexer com as leis, tá? São essas pessoas, não são pessoas físicas, tá? São esses os agentes que eu preciso usar, tá? Que eu preciso responsabilizar, porque eles têm poder de influência. Uma pessoa, uma família, ela não tem o poder de influência
por toda a sociedade. Agora, se eu disser que as mídias devem, né, trabalhar mais nisso, é preciso que as redes sociais divulguem mais, é preciso que o Ministério da Educação faça tal e tal programa, aí sim eu estou responsabilizando quem tem poder de influência. Conseguiram compreender? Vamos ver a nossa conclusão da nossa nota 1000 aqui. Portanto, torna-se evidente o impacto de questões históricas e culturais na manutenção do impasse sociocultural. Para combater esses desafios, a mídia, já temos um agente aqui. Quem que deve fazer alguma coisa aqui? A mídia. Ela já responsabilizou. O agente dela é a mídia, tá? Aí ela explica o que é a mídia. Entidade de vasto alcance popular, deve promover a valorização das culturas africanas herdadas. Tá? A mídia é o agente. E a ação, o que deve ser feito? Deve promover a valorização das culturas africanas herdadas. Ok? Já tem uma ação, já tem um agente, já tem uma ação. Como que faz isso? Por meio da criação de filmes, documentários e novelas que as exponham. Para quê? A fim de mitigar a perpetuação da desvalorização histórica e de problematizar o passado colonial. E aí, olha como é que ela encerra. Dessa maneira, finalmente, porque ela detalha mais a finalidade, tá? Ela deixou o detalhamento para a finalidade. Dessa maneira, finalmente será possível atribuir o devido valor ao legado afrodescendente no Brasil, assim como em Torto Arado. Gente, perfeito demais. Vocês viram? Ela iniciou com a obra Torto Arado e ela encerrou. Olha a conexão. Ela não trouxe um monte de repertório. Ela trouxe esse daqui e outro ali na Desenvolvimento 2 e deu, mas ela soube. O que ela começou, ela terminou. Mostra que ela teve um pensamento só do início ao fim. Isso é uma conexão, isso é lindo. Tá? E todos vocês são capazes de fazer uma redação dessas, tá? Isso daqui não é questão de dom, não é porque, porque ela já nasceu para escrever, não é assim, tá? Isso daqui é muito estudo, é muito esforço, alguém que provavelmente se puxou o ano inteiro, tá? Então todos vocês têm essa capacidade também, é estudo, é se preparar, isso aqui é técnica, tá? Então a técnica a gente só vai conseguir adquirir praticando, estudando e pesquisando cada vez mais, tá? Aqui, gente, eu coloquei, vocês têm que cuidar para que sejam impessoais, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também, no link da descrição, um vídeo que eu explico melhor sobre os verbos pessoais e impessoais e como impessoalizar a linguagem, tá? E aqui estão os conectivos que eu vou deixar também aqui, este mapa mental, esse mapinha, para que vocês possam aí tentar memorizar. Gente, um beijo no coração, boa sorte, uma boa prova para vocês no domingo. Durmam bem, descansem e deem o melhor de vocês, tá? Façam o melhor que vocês puderem lá. E saiam de lá com a consciência de que fizeram o melhor, que daí com certeza dá certo. Se não conseguiu este ano, vai tentar o ano que vem de novo, vai estudar mais. Mas não se frustrem, tá? O importante é que vocês se dediquem e façam o melhor que vocês puderem. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí as suas dúvidas. Beijo no coração, até a próxima. Tchau!